Olá, esta semana eu li um artigo na Visão da Sónia Calheiros que me impressionou muito. O título é Os órfãos da Covid-19, uma contagem esquecida. E este esquecida fez-me lembrar que eu também me esqueci de falar deste tipo de realidade. Claro que eu poderia argumentar em minha defesa, mas eu não sou psiquiatra infantil, nem sequer um especialista da adolescência, mas seriam desculpas completamente esfarrapadas. Porque aquilo que estamos a falar é de psicologia de desenvolvimento. E o que é abordado no artigo é não apenas a questão da orfandade clássica, que é um pai ou uma mãe, mas a duas gerações também, os avós. Que é algo que nós já presenciamos na crise económica e que agora na pandemia volta a aparecer muito. Porquê? As razões são várias. Há países em que os avós são os grandes cuidadores das crianças, porque a geração do meio, se quiserem, o meio da sanduíche, em grande parte emigrou. Em determinados países houve um número muito grande de mortes provocadas pelo VIH. E, portanto, os avós são as figuras de referência daquela ganapada. Noutros países podem ser razões diferentes. Na crise económica, aqui em Portugal, nós tivemos avós que tiveram de cuidar de filhos e netos em termos económicos, à custa das suas parcas economias, com tudo o que estava a acontecer neste país. Estas crianças preocupam-nos do ponto de vista de saúde mental. E eu disse isto devagarinho porque a Organização Mundial de Saúde cada vez mais nos pede para nos debruçarmos sobre a saúde mental. Significa isto desprezar a doença mental? Nem de perto nem de longe, como já veremos. Mas, antes disso, a luta é conseguirmos dar condições às pessoas, em termos de apoio, em termos de estilos de vida, etc., dar-lhes até capacitá-las para defenderem melhor a sua saúde mental. Como compreendem, estas crianças, muitas delas são deslocadas. Algumas delas para outros membros das famílias, muitas mesmo são institucionalizadas e isso pode ter consequências complicadas, dependendo, é evidente, da maneira como a instituição funciona, mas, na realidade, todos os especialistas que são citados no artigo dizem que é uma população de risco e que precisa de ser monitorizada, precisa de ser seguida. Para variar, lá estão as famílias monoparentais, as minorias, etc., sempre, as mulheres, sempre com um risco maior. E isto acaba com uma frase terrível, porque às vezes os números são demasiado frios para se relacionarem verdadeiramente com as pessoas. Reparem nesta última frase. Demasiadas vezes os números apagam as pessoas, mas também podemos divisar as pessoas através deles. É dito assim: se parar agora e contar até 12, é o tempo suficiente para haver um novo órfão por Covid-19 no mundo. Contar até 12 é verdadeiramente escalafriante. Porquê é que eu lhes disse que estava a sublinhar saúde mental? O diretor-geral da OMS escreveu o seguinte: o mundo está a aceitar o conceito de cobertura universal em termos de saúde. A saúde mental tem de ser parte integral desta cobertura. Ninguém deve ver o acesso negado porque é pobre ou vive num sítio remoto. E isto continua porque é o programa que estava previsto pela Organização Mundial de Saúde entre 2019 e 2023. Conhecem o meu ceticismo militante. Com tudo o que tem acontecido, não acredito que, pese embora as boas intenções e as ajudas, tanto em termos de técnicos como financeiros, etc., permitam que chegue a 2023 com esta cobertura. Mas o texto é muito interessante porque sublinha como a abordagem tem de ser sistémica. Meia culpa, pela minha própria formação, por ser professor de antropologia médica,
eu tenho falado muito das carências do Serviço Nacional de Saúde e voltarei a falar. Não é isso que está em questão. Mas o texto é bonito na sua abordagem quase de vitral. Ou seja, todas estas pecinhas deveriam estar encaixadas para que pudéssemos verdadeiramente intervir com eficácia. E eu estava a ler o texto e de repente tropecei numa valência da qual, que me lembre, até hoje nunca falei, que foi na questão dos seguros. E alguns de vocês vão se rir, mas outros vão concordar comigo. Em geral, nós temos uma visão dos seguros que é uma visão não de saúde mental ou de saúde física, em termos gerais, mas de doença. Tem frases como: o que é que o seguro cobre? O que é que dá em termos de internamento e de consultas, etc. É evidentemente uma área importantíssima, mas eu acho que as companhias de seguro podem abordar a outra vertente também, ou seja, a saúde no sentido da própria prevenção. E pensei, então se calhar é uma boa altura de falarmos desse tema. Mais a mais, se eu estou sob o guarda-chuva da Multicare, em princípio, não vou levar com um não para falar sobre isto. E por isso, pedi à doutora Maria João Salles Ruiz que se me juntasse no próximo programa para conversarmos sobre este tema. Se ela disser que a minha visão das possibilidades das seguradoras é utópica, eu prometo que peço desculpa e não se fala mais nisso. Mas tenho, isto é paradoxal de se dizer, mas tenho uma esperançazinha forte que não vai ser isso que vai acontecer. Até lá. Fiquem bem.